Você sabe que conforme a gente vai passando os anos, os dias vão se passando, a gente vai mudando de opinião sobre as coisas, não é verdade? A gente pensa algumas coisas antes e conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai pensando coisas diferentes. Às vezes é questão de gosto, de paladar. Não sei se você tem experiências com isso, mas, por exemplo, para mim, a água tônica era uma coisa que, quando eu era criança, eu achava horrível aquilo, achava amargo e, nossa, não entendia como que meu pai era, assim, água tônica é a bebida favorita dele, como que ele tomava aquilo com tanto prazer. Eu, pai, posso provar? Né? Ele, que coisa ruim, né? E aí fui crescendo, não, ó, é bom, né? Tem gosto. Agora a gente já está há alguns anos sem consumir muito tipo de açúcar lá em casa, eu já acho ela doce, eu tomo e falo, não é nem o amargo mais que me pega, é o doce. A gente vai mudando de opinião. Isso é comum, a gente fazer mudanças. Tu me olhou com uma cara de que viveu algo parecido assim, né? Essas mudanças de... Conforme a gente vê coisas diferentes, não só os nossos gostos, mas nossas opiniões mudam também. A nossa mente, ela é aberta a mudar de coisas. E a gente vai vendo na nossa vida algumas coisas que são apresentadas para nós, que nos confrontam, que fazem com que a gente repense. E, puxa, o que eu acho sobre isso? Será que eu achava algo lá atrás e agora o que eu penso sobre isso? O caminho da salvação, que a gente tem falado, ele é uma estrada, né? É um caminho que começa desde lá de Adão, desde a criação do mundo, desde o haja luz, quando Deus criou tudo. Começa desde Adão e vem passando por toda a história da humanidade, no fim das contas. Tudo o que aconteceu está dentro desse caminho da salvação, dentro dessa estrada que conduz à salvação. Desde Adão, todos os nomes que a gente vê no Antigo Testamento, os profetas, os reis, tudo o que aconteceu lá no Antigo Testamento, a queda antes, né, de Adão lá, a gente falou sobre isso, né, o pecado de Adão e como ele corrompeu tudo, mas toda a jornada do povo de Israel, tudo que eles viveram, a apresentação da lei, os sacerdotes, os sacrifícios, tudo aquilo passava pelo caminho da salvação, como a gente viu na semana passada o Felipe falando. Aí o ministério de Jesus, a vinda de Jesus para a terra, ele ter sido encarnado, ele viver aqui entre nós, tudo isso passava pelo caminho da salvação. O período que nós vivemos hoje como igreja, o período atual da humanidade, da igreja, está dentro dessa estrada, desse caminho da salvação que vai culminar na volta de Jesus, no juízo de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo que aconteceu, no julgamento, né, e na vida eterna. O caminho da salvação, ele passa por tudo isso, essa estrada onde toda a história da humanidade, a história do universo, eu diria, ela percorre esse caminho. Entretanto, esse caminho também, ele passa por cada um de nós. Ele se encontra, em algum momento, cada um de nós também é alcançado por essa estrada e ela toca nas nossas vidas individualmente, de maneira pessoal. Você, em algum momento, foi confrontado pela pregação, pela exposição do Evangelho, por um testemunho de alguém. De alguma maneira, esse caminho que já tem milhões de anos, milhares de anos, vem percorrendo um caminho que vai passar, mas ele alcançou a sua vida, ele tocou a sua vida. E a forma com que você reage a esse confronto, a esse encontro com o caminho da salvação, transforma totalmente a sua vida, para sempre. A tua resposta, a tua reação a esse encontro, essa passagem, quando o caminho ele te encontra, o caminho da salvação ele te encontra, a tua reação, a tua resposta a isso, ela transforma tudo para você, transforma totalmente a tua vida para sempre. E esse processo nós chamamos de conversão. Conversão. Jesus ele vai dizer, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, como a gente viu o mano orar, Jesus usa as crianças de fato, nascerem de novo como crianças, que se vocês não se converterem, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus, Jesus fala. Eu estava escutando esses dias atrás o John Piper, um pastor americano, falando do testemunho de conversão dele, de como foi a conversão dele. E eu achei que combinou muito com a minha, achei muito parecido, eu me identifiquei muito com a conversão do John Piper. Ele dizia que ele foi liberto de uma vida de prostituição, de crime, de violência,
uma vida de maldade e de abuso de drogas, uma vida muito destruída. Aos 6 anos de idade, ele foi liberto. E eu falei, puxa, eu entendi. É parecido com o meu testemunho, porque eu não lembro a idade que eu fiz a oração, que eu criei, que eu falei, pai. Eu lembro que era um culto de quarta-feira de oração, que eu falei, pai, eu fiz a oração aquela, que a gente sempre faz no domingo, eu fiz na quarta, nem tinha apelo nem nada, né? Mas eu fiz aquela oração. E talvez devo ter feito outras dezenas de vezes, em outros momentos, entendendo e crendo. Mas Deus me libertou e Deus transformou a minha vida por causa da minha conversão. Os anos foram passando e isso foi se consolidando. A gente, às vezes, vê conversões, esses encontros com o caminho da salvação, muito fortes. Onde o Márcio é um bom exemplo disso, inclusive, né? Conversões onde a pessoa está vendo um tipo de vida e, a partir dali, Deus tirou essa pessoa e colocou em outro contexto. O Alberto, como a gente citou, é um bom exemplo disso. Mas a verdade é que todas as conversões são pessoas que estão totalmente perdidas e talvez, como era o meu caso, como era o caso do John Piper, não tiveram tempo ainda de executar tudo aquilo que elas poderiam fazer de maldade, mas que foram tiradas de um lugar de trevas, que é o que a Bíblia ensina, e foram colocadas num outro sentido, numa outra direção. Isso foi se consolidando na minha vida conforme eu fui passando os anos. Como adolescente, eu servia, participava aqui muito, né, das programações da igreja, sempre estava conectado com tudo que meus pais faziam na igreja e participava. Mas talvez a minha compreensão, e eu diria mais, a minha paixão real por Jesus, a minha devoção por Ele, ela era ainda imatura. E aí, quando se apresentou a oportunidade, as opções de eu viver uma vida mais fria, uma vida um pouco mais distante, uma vida, não, porque graças a Deus eu tinha sido liberto dessa vida quando criança, mas uma vida de não amar Jesus de fato, de não valorizar Ele. E aí eu comecei a trocar o amor por Jesus, a vida com Ele, por pecados, por tentativa de preencher aquilo que a música falou, né? Eu procurei aí no mundo e não encontrava. E aí, mais ou menos ali, a partir dos meus 16 anos, eu comecei a ter reflexões mais sinceras e mais profundas sobre quem era Jesus. A cada ano que se passava, eu era confrontado com o meu próprio pecado. Eu percebia que eu estava mentindo muito, eu percebia que eu estava defraudando garotas, assim, né? Ficando muito, estava envolvido em ganância de dinheiro, pensando que o trabalho, eu estava querendo trabalhar só para ganhar dinheiro e viver nesse mundo só para ter uma vida que o máximo dinheiro possível. Eu estava envolvido em bebedeira, em pornografia, festas que não valiam de nada, linguajar sujo. E eu comecei a ver que eu estava indo para um caminho. E os confrontos que, graças a Deus, a igreja ia fazendo comigo, meus pais, amigos, o Espírito Santo, foram me forjando, foram me lembrando, foram me educando, foram me lapidando e me colocando na direção que eu tinha decidido lá como criança e vivido. E talvez com uns 18 anos ali, 17 para 18 anos, foi um momento onde se eu não tivesse me convertido quando eu era criança, eu diria que foi ali a minha conversão. Mas foi o tempo em que, racionalmente, eu decidi ter uma vida diferente. Não, isso aqui não dá mais para mim. Eu quero viver como eu consigo sair dessa vida que eu estou vivendo agora e viver uma nova vida. Quem consegue me ajudar? Quem que me ajuda? Eu tenho que falar com quem? Com que pastor? Com que líder? Que práticas eu tenho que fazer? O que eu tenho que ler? Eu quero sair disso aqui. Eu não quero mais essa vida, porque essa vida está me fazendo triste. Eu estou procurando e eu quero sim, porque eu amo outra coisa. No fim das contas, eu amo mais Jesus. Eu quero viver isso. E ao longo dos anos, isso foi se desenvolvendo. E eu consegui ir saindo dessas práticas e dessa vida para viver uma vida nova. As primeiras palavras do ministério de Jesus, quando ele vem para a terra, nasce como bebezinho, fala 1 milhão de coisas, depois que ele aprende a falar, né? Começa a falar várias coisas, mas depois que ele é batizado, depois que ele
vai ao deserto e é tentado pelo diabo ali, passa os 40 dias, a gente diz que ali começa de fato o ministério público de Jesus. É quando ele fala, não, agora eu vou anunciar para que eu vim fazer aqui. Ele sai dessa posição paisana ali, digamos, né, e vai para uma posição de atividade no ministério público dele. As primeiras palavras que Jesus fala, sabe quais são? Queria te convidar a abrir em Marcos 1:15. Como se Jesus, ao começar seu ministério, desse o tom. Ó, a gente vai ser sobre isso aqui, meu ministério. Eu vou falar sobre isso, é isso aqui que eu vim falar. São as primeiras palavras que ele fala. Marcos 1, versículo 15. E eu te convido a deixar tua Bíblia aberta aí. Nesse versículo, eu quero passear bastante na Bíblia hoje. E a gente vai ver vários versículos. E se você quiser ir anotando, maravilha, eu posso te passar meu esboço, inclusive, né? Você falou muita coisa, porque eu vou falar muitos versículos. Eu não vou te dar o tempo de abrir esses versículos, a não ser que seja muito rápido. Mas eu não vou falar, às vezes, nem a referência, tá? Eu vou só ir citando os versículos. Mas eu queria que você mantivesse aberto aqui em Marcos. Porque é daqui que a gente vai tirar as nossas conclusões dessa manhã. Jesus, na sua primeira fala, dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Simples até, né? Ele dizia: o tempo está cumprido, é chegada a hora. E o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu confesso que quando a gente estava passando pelo caminho da salvação e eu olhei para esse tema aqui, a conversão, essa mudança de vida que acontece, ainda que seja algo que eu tenha facilidade em falar, por exemplo, sobre a minha conversão, eu te contei aqui, eu posso contar isso a qualquer hora, em qualquer lugar, eu posso te contar o que Deus fez na minha vida, como funciona a minha conversão, isso eu tenho fácil para te contar. Eu posso te desafiar a tua conversão também. O que você tem que viver, o que você tem que fazer, como você pode entregar a sua vida nos caminhos de Deus. Eu faço isso com quase todo domingo. E quando eu encontro uma pessoa que eu percebo que está com o coração aberto, eu desafio ela. Puxa, você não quer largar essa vida e viver uma vida com Deus? Conta um pouco. Isso não tem dificuldade. Agora, quando eu olho para a Bíblia e venho aqui no domingo para destrinchar e expor o que é a conversão e como ela acontece, eu me percebi olhando para um dos conceitos mais difíceis, porque ele é muito sério. É algo muito sério e que transforma toda a nossa vida, que define como a gente pensa, como a gente olha para o que é conversão. Paulo, tenho certeza que foi um dos maiores evangelistas da história, e se encontrava com pessoas. Ontem eu vi, Márcio, te contar aqui publicamente, tu se encontrou com uma pessoa que eu acho que tu não tinha visto pelo jeito que tu falou, e tu disse assim: e tal, legal, Judá, tal, de que igreja tu é? Tu é em alguma religião e tal, assim. A tua primeira fala já foi em algum lugar, oportunizando uma conversa e querendo avançar. Cara, isso é fantástico, isso é lindo. Eu tenho certeza que Paulo devia fazer isso em cada encontro. Eu tenho até mais dificuldade de fazer isso. Para mim é encontrar esse lugar e chegar nessa conversa. Eu sei que para alguns se identificam comigo. Não é tão fácil você estar conversando sobre qualquer coisa. Tem pessoas que têm facilidade. Agora, o próprio Paulo, que devia ser um grande evangelista, quando ele ia explicar a conversão, explicar como esses processos aconteciam, ele escrevia longas cartas que ele repetia e voltava e pegava conceitos difíceis ou do Antigo Testamento. Não era algo tão óbvio. Eu preguei algumas semanas atrás, quando Paulo estava... O que vale a pena? Não sei se vocês lembram desse sermão. Era o que vale a pena, o que realmente vale a pena. Era o sermão onde Paulo estava saindo de uma cidade que ele nunca mais veria aquelas pessoas, indo em direção ao que ele achava que seria a morte dele. Então ele fala: eu nunca mais vejo vocês e estou indo para algum lugar. E aí ele diz ali algumas palavras, que foram as últimas palavras de Paulo para aquelas pessoas. E ele diz o que realmente vale a pena.
E aí, no meio dessa fala, ele lembra esses irmãos o que ele fez ali durante esse tempo, na cidade de Éfeso, né? O que ele fez ali com os efésios. Ele diz, eu passei todo esse tempo aqui testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E veja como isso é muito parecido com a mensagem de Jesus. Jesus diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu queria ver essas três palavras, arrependimento, o crer, o creiam, que vai ser a fé e o Evangelho. Bom, arrependimento, primeiro. Jesus diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, arrependam-se. O arrependimento, ele é central na mensagem de Jesus. O arrependimento é uma palavra que Jesus fala várias vezes, ele é central. Jesus chega a dizer, se vocês não se arrependerem, vocês todos perecerão, morrerão também. Se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ele também diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Meu foco aqui está nos pecadores, e eu quero fazer com que eles se arrependam. Agora, muitas vezes, quando a gente encara o arrependimento, e esse conceito de arrependimento, essa palavra arrependimento, talvez o que vem na nossa cabeça, automaticamente, é um sentimento de tristeza, não é verdade? Quando você pensa, eu estou arrependido, eu estou triste porque eu fiz algo que eu não queria ter feito, então eu estou arrependido. A gente até fala, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que é uma frase que nem está desse jeito escrita na Bíblia. A Bíblia não fala exatamente isso, porque a gente tem essa noção de que se arrepender dos pecados é olhar para aquilo tudo e se entristecer e ficar triste. Às vezes a gente até espera nos ambientes religiosos mais choro, mais tristeza, mais contrição, para demonstrar que aquela pessoa está arrependida, como nós falamos. Com os filhos a gente fala isso, entre nós. Eu participei de igrejas grandes e no final da celebração, quando a gente se encontrava, falava, nossa, você viu muitas pessoas chorando, né? E ali entregando a vida. É automático para nós pensar que o choro é o arrependimento. A gente fala, pô, você não está arrependido, porque eu estou vendo que você não está. Já percebeu como a gente fala isso? Eu estou vendo, você não está arrependido. Se espera muito choro, se espera muito essa tristeza. Agora, triste por quê? Por que nós esperamos que a pessoa fique triste? Eu lembro da passagem lá, quando Josué, ele atravessa o Rio Jordão, né, abre o Rio Jordão, como Moisés, o líder dele, tinha feito, ele faz a mesma coisa, entra, derruba as muralhas de Jericó, conquista aquilo, algo fantástico, um milagre de Deus. Aí, a segunda cidade que ele deveria conquistar é Ai, uma cidade com 1/10 do tamanho, uma cidadezinha pequena. Eles vão lá e eles perdem a batalha. E aí Josué está lá chorando, não deu certo. Literalmente a Bíblia fala que ele está lá triste, chorando, ele rasga as vestes, Deus, o que aconteceu? E aí Deus fala para ele, por que você está triste, cara? Você está triste por quê? Vocês pecaram. Para de ficar triste. Resolve a situação. Levanta e pune a pessoa que pecou. Vocês precisam resolver. Isso aí, ficar chorando aí não vai resolver nada, Josué. É o que Deus fala para ele. Levanta e resolve a situação. Portanto, nem sempre a tristeza, ela exprime a verdade sobre o arrependimento. Nem sempre você estar triste significa que você está arrependido. Ainda que, de fato, a tristeza, ela deve estar presente. Devemos ficar tristes. Paulo vai falar, eu me alegro não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. E a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Veja, tem duas tristezas diferentes. A tristeza em si não é o ponto aqui. A gente deve se entristecer. Paulo falou, até fico feliz que vocês se entristeceram segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus gera o arrependimento. Mas a tristeza pode ser segundo o mundo e só gerar morte. O arrependimento bíblico, ele tem, em primeiro lugar, ele tem a ver com uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mente, uma mudança de compreensão
das coisas como elas são. A palavra no original é metanoia. Sempre que você vê arrependimento na Bíblia, essa palavra está escrita em grego lá, com Paulo, Pedro, João, quem foi que escreveu metanoia. Metanoia. E essa palavra nós traduzimos como arrependimento, e está tudo bem. Mas isso significa uma mudança de mente. Mudança, meta é mudança, noia é mente. Uma mudança de mente, uma nova mente. Arrependimento, em primeiro lugar, tem a ver com uma nova mentalidade. Talvez, sabe aquela convicção que você tem de nunca mais fazer algo? Por algum motivo. Semana passada a gente saiu daqui da celebração, olhamos, não estava tão tarde assim. Falamos, será que não dá para a gente passar no mercado, comprar uma carne, para fazer um churrasco? Tá, vamos ver, que mercado está aberto? Ah, não, já era meio-dia. Ah, não, tá esse forte ali, um atacadista. Tá, vamos ver se não tem ali. A gente saiu, em Santa Cruz, você estava lá, não é possível. Todas as pessoas de Santa Cruz estavam lá. Estava lotado. Aí a gente, já que estamos aqui, vamos pegar um amaciante. A gente, aí tá, chegamos na fila, assim, todas as filas, tinha pelo menos 18 pessoas na nossa frente, gente. Cara, o que a gente está fazendo aqui? Tarde já, com todo mundo, né? É eu e mais 5, né? Todo mundo ali, o que a gente está fazendo nesse lugar? Aí, tá, fica cada um em uma fila, sabe? Aí tu vira um modo de sítio, assim, estado de sítio, né? Modo de guerra. Cada uma criança em cada fila, para tentar ver qual que vai mais rápido, sabe? Vamos lá, vai, Joel nessa, ó, daí, todo mundo ali esperando. Aí vai indo, tá, chegou, vai a minha. Tá, vai, concentra todo mundo aqui. Chegou na minha, o cara deu um problema com dinheiro, cartão, sei lá. Ai, travou, não. Tá, vou indo pro carro, resolvo. Foi horrível. Sabe, eu fiquei triste, claro, mas a gente entrou no carro, eu e a Suzy. A gente é muito amigo, né, se diverte, assim, a gente estava estressado, mas a gente se olhou e falou assim, nunca mais. Aleluia. Eu falei, cara, nunca mais vou fazer isso. Eu tive tu sabe o que eu quero dizer? Tu tem uma convicção, nunca mais vou fazer isso, porque é horrível essa ideia. Tem mais a ver com isso, arrependimento. Tem a ver com você botar uma coisa na cabeça e falar, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Não tem nada a ver com o que eu quero, isso aqui eu não vou fazer nunca mais. Às vezes restaurante, talvez você tenha isso, eu nunca mais vou aqui nesse restaurante, nunca mais vou fazer essa rotina. Você vai mudando coisas, você vai mudando gastos, né? Por que eu estou gastando com essa coisa? Por que eu estou comendo desse jeito? E você vai percebendo coisas na sua cabeça que você vai mudando. Arrependimento tem muito mais a ver com isso, com essa modificação, essa forma de ver e de decidir as coisas. O arrependimento é passarmos a odiar o pecado mais que tudo e a valorizarmos Jesus mais do que tudo. Arrependimento, presta bem atenção, arrependimento é nós passarmos a odiar o pecado mais do que tudo e passarmos a valorizar Jesus mais do que tudo. Lembra o que ele mesmo falou a Jesus? Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Seguir Jesus tem a ver com valorizar e amá-lo acima de todas as coisas. E aí quando isso acontece, claro, nós sentimos tristeza, é natural. Quando a gente tem essa mentalidade e peca, eu quero dizer, aí claro, nós sentimos tristeza, porque aquilo está desalinhado com o que nós pensamos e queremos. Paulo vai falar isso lá em Romanos 12, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Sabe que tem poucas palavras culto no Novo Testamento? É latria essa palavra, que vem de idolatria, né? Adoração. Tem poucas vezes que isso aparece. Mas essa é a única vez que manda a gente fazer alguma coisa. Esse é o culto que vocês devem fazer. Por isso que quando a gente fala aqui, na nossa celebração, né, a gente fala, o culto é a tua vida, é o que você vem fazendo durante a semana. Porque é justamente o que Paulo está falando aqui. Ofereçam o corpo de vocês, a vida de vocês, como um sacrifício, não morto, mas vivo. Conforme você toma café, vive, trabalha, lida com seus parentes, santo, agradável a Deus. Esse é o culto que vocês devem fazer. E veja, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quando a nossa mente é transformada, nós deixamos os padrões desse mundo. E aí, claro, nós queremos agradar a Deus e nos entristece quando a gente falha. Sabe aquela expressão assim, esse aí só nascendo de novo? Isso aí, cara. No futebol, às vezes tem isso, o cara é meio ruim, meio perna de pau, assim. É isso aí, cara, só se nascer outro, cara. Não tem como. Ou na cozinha, o cara vai fazer um miojo, queima a água. Isso aí, cara, o cara é ruim. A gente fala isso, né? Isso aí só nascendo de novo. Sabe que é assim que funciona? Para a nossa mente ser outra, para a gente trocar de mentalidade, é como se Jesus falasse, vocês, só nascendo de novo. Só tem um jeito da gente mudar a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de ver as coisas, nascendo de novo. Ele tem essa conversa bem explícita com um dos líderes religiosos, lembra, Nicodemos? Eles se encontram lá no meio da noite, e aí Nicodemos está querendo entender como é que Jesus tem tanto poder, como é que ele é próximo de Deus. Nicodemos está curioso sobre essa vida, sobre como viver ali com Deus. E Jesus diz para ele, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Porque de tão explícito que Jesus estava sendo, Nicodemos falou, você está falando sério? Nascer de novo? Como assim nascer de novo? Jesus diz, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Paulo vai falar mais para frente, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos, de fato, nascer de novo. Para essa mente ser diferente, para a nossa forma de encarar, para nós nos arrependermos, como a Bíblia está querendo dizer, essa metanoia, essa mudança de mente, só nascendo de novo. É verdade. Isso é um milagre. Como Jesus aponta, isso é um milagre. E o Antigo Testamento, como o Felipe trouxe na semana passada, ele vai dando base para a gente perceber como é impossível a gente mudar de mente, sem que nasçamos de novo. Você vai lembrando dos personagens clássicos do Antigo Testamento, de Adão, Abraão, Noé, Moisés, vai passando por todo mundo, e Deus sempre oportunizando e deixando muito bem explícito, essa é a minha lei, anda comigo, faça isso, é assim que eu quero que vocês sejam, é assim que eu espero que vocês vivam, isso aqui está errado, isso aqui é bom, esse é o caminho. Quantas vezes Deus fez isso no Antigo Testamento, e o povo não se arrependia, não mudava de mente. Passava um ciclo, eles recaíam e perdiam o olhar fixo no que eles deveriam estar olhando, em Deus. Eles não conseguiam de fato amar Deus acima de tudo e odiar o pecado acima de tudo. A lei de Deus, a vontade de Deus foi oferecida por milhares de anos. Milhares de anos. No final da trajetória do povo de Israel, eles já estavam sem rei, sem país, sem terra, já estavam exilados em outro lugar. Deus vai lá através de um profeta e fala o seguinte, isso é Ezequiel 36, vocês estão numa situação difícil. Deus começa falando isso no capítulo. Vocês estão sem rei, sem terra, sem templo, sem casa, os maridos todos foram para a guerra e morreram. Está horrível a vida de vocês, é verdade. Mas vai chegar um tempo diferente. E aí o profeta fala, no versículo 25, então eu aspergirei água pura sobre vocês, e vocês serão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um novo coração. Porei dentro de vocês um espírito novo. Vocês vão nascer de novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, esse coração duro, que não entende, não vive, e lhes darei um coração de carne, um coração de verdade. Paulo vai falar, pois foi Deus quem nos fez quem somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já tinha preparado para nós. Em João, Jesus vai falar, antes de subir, eu tenho que ir e vou deixar.
porque se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. E quando ele vier, quando o Espírito vier, o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Paulo em Romanos vai falar: ou será que vocês desprezam a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que leva vocês ao arrependimento? Presta bem atenção aqui, nós somos responsáveis pela nossa resposta à pregação do Evangelho, ao caminho da salvação que ele passa por nós. Nós somos responsáveis por isso. E ao mesmo tempo Deus é o único que pode transformar a nossa mente, o nosso coração, nos dar vida nova. São verdades que cremos e não 100% entendemos. Tem várias dessas na Bíblia. Se eu te perguntar, Jesus é Deus? Sim. O Pai é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. São 3 pessoas diferentes? São 3 pessoas diferentes. Mas é um Deus, é um Deus. Mas me explica isso. Então, eu não consigo te explicar isso. Essa é parte daquelas verdades que eu não entendo 100% bem, porque eu estou falando de Deus. Se eu entendesse Ele, quem seria Deus? Talvez seria eu. Se eu conseguisse compreender totalmente Ele. Jesus é 100% homem, sim, a gente fala tanto sobre isso, e Ele é o Deus, Criador dos céus e da terra. Quem morreu na cruz foi Deus também. Maria é mãe de Deus, a gente fala isso porque é verdade. Jesus é Deus e é homem. Mas como? Não sei, eu não sei te explicar. A gente olha para ele, mas eu creio nisso. E essa é mais uma daquelas verdades que eu não consigo compreender perfeitamente. Quando eu olho para a Bíblia, eu tenho certeza que nós temos responsabilidade, porque ele fala: se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer, vão perecer. A responsabilidade é minha. E ao mesmo tempo, a Bíblia me ensina que se eu não nascer de novo, que é um milagre, eu não vou ver o reino de Deus. Arrependimento, ele gera perdão dos pecados. João vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se nós confessarmos. Pedro, quando ele está ali no começo da igreja, ele dá 2 discursos muito fortes sobre arrependimento. Ele diz: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Um pouquinho mais para frente ele fala: portanto, arrependam-se, convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados. O apelo, o desafio que a gente, quando o caminho da salvação passa por nós, é esse: se arrependa, se converta, larga a mão de pensar desse jeito, para que os seus pecados sejam perdoados. Quando Jesus chama Paulo para ser esse missionário entre os não-judeus, ele fala assim: você vai ir, Paulo, e vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz, saiam do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Eu luto contra o pecado todos os dias, muito, muito. É a minha principal luta. É a minha principal guerra, é contra mim mesmo. Não é contra o diabo, não é contra as pessoas, muito menos, contra o governo, contra as outras religiões, não tem nada a ver com isso. A minha principal luta primeiro é comigo mesmo, é contra o Martin Sippert. Esse é o meu pior inimigo atualmente. É a mim que eu tenho que matar para tentar ser alguém mais feliz, ser alguém melhor. É na minha própria mente que eu preciso mudar quando eu quero tomar decisões melhores. Quando eu olho para o meu pecado, eu posso te contar várias. Eu vou te contar sobre como eu venci a pornografia, por exemplo. Eu percebi que eu precisava me afastar de tudo que me oferecia tentação. Então eu já não tinha mais celular com disponibilidade para entrar na internet, ou Instagram, ou naquela época nem tinha Instagram exatamente, mas eu pedi para a Suzy botar senha no computador, tudo que eu precisava, eu tirei o computador de um lugar, botei num lugar público. Eu quero racionalmente vencer isso. E isso é o arrependimento. A minha mente está setada, está focada em vencer esse pecado. E eu comecei a fazer coisas racionais. Eu não fiquei só triste, entende o que eu quero dizer? Eu não fiquei chorando, Deus. Claro que eu me entristecia, mas eu agi racionalmente, porque a minha mente tinha sido transformada. Eu lembro de um pastor
lá de Porto Alegre, contando que chegou um irmão da igreja e falou para ele assim, eu não consigo vencer essa luta aqui. Envolvia um pouco de imoralidade sexual, mas eu acho que também envolvia com uma outra pessoa. Ele estava se relacionando e tal, e envolvia tudo isso. E ele falou assim, cara, tu quer vencer isso mesmo? Tu tá só triste, só com remorso, ou tu quer vencer? Não, eu quero vencer, cara, eu estou arrependido biblicamente, né? Eu quero vencer, então vem cá. Aí eles entraram no carro, conta que ele pegou um taco de beisebol assim, o cara falou, não, calma, não sei se eu quero tanto assim, né? Pegou um taco de beisebol, foi num lugar isolado, assim, no meio da noite, saiu os dois para fora, assim, ele pegou o taco de beisebol e falou assim, tá aqui, bota teu celular aí, quebra teu celular, cara, para com isso. Entende? Claro, eu não estou falando para todo mundo fazer isso, mas é quando você está cansado de algo, fala, eu nunca mais vou fazer isso, eu cansei disso. Eu não estou te garantindo que isso vai fazer com que você nunca mais recaia nisso, mas a tua mente é outra, você precisa agir, isso é arrependimento, isso é milagre. Todos os dias, estaria mentindo aqui, mas quase todos os dias, eu oro pelos meus filhos, e sabe qual que é a minha oração? Deus, salva eles. Salva eles, Deus. Eu não fico pedindo para o Joel, pelo amor de Deus, se arrepende. Eu oro, falo com Deus, Deus, salva eles, Deus. Salva eles. Essa é a oração que a gente faz aqui. Quando a gente vai falar com alguém, quando a gente está orando pelo nosso vizinho, qual que é a nossa oração? Deus, alcança essa pessoa, salva essa pessoa. Minha primeira pergunta é, você já viveu esse arrependimento? Você já mudou a sua mente? Você já sofreu essa transformação? Você já nasceu de novo? Hoje é dia de salvação, de perdão dos teus pecados. Hoje é dia de você olhar para a verdade e falar, eu nunca mais vou pecar. Eu quero amar a Deus acima de todas as coisas e odiar o pecado acima de todas as coisas. Volta lá no texto de Marcos. Ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Crer. E aqui vem a segunda palavra de Jesus. A primeira é arrependam-se. Metanoia, né? Mudem a mente de vocês. A segunda palavra que Jesus fala é creiam. E aqui eu preciso entrar de novo na palavra. Porque crer, a palavra que está escrita aqui é tenham fé. É que a gente não tem essa palavra em português. Aí não é um problema de tradução. Um parênteses aqui, tá? Eu não gosto muito de pastores que vêm aqui e falam, porque no original está isso, mas é melhor traduzido como aquilo. Puxa, quem sou eu, né? Assim, tem estudiosos. O que está traduzido. É ótimo, as nossas traduções em português são fantásticas. Mas é que essa palavra não existe em português. E aí que é o problema, porque a palavra, o substantivo é fé. Ok? Fé é um substantivo. Qual que é o verbo desse substantivo? Não tem. A gente não tem uma palavra, por exemplo, viagem é um substantivo. A viagem. Qual que é o verbo? Viajar. Estamos juntos? Qual que é o verbo de fé? Não tem. Não existe a palavra em português. E aí é um problema da nossa língua, digamos assim. Mas quando Jesus fala que creiam, e não só nessa passagem, sempre que a Bíblia diz creiam no Novo Testamento, está falando esse verbo de ter fé, da fé. Vou te falar as palavras, tá? Pistes é o substantivo. Fé. Pistes. Isso sempre no Novo Testamento está escrito. Pistes. E pistel é o verbo. Então você tem pistes e você pistel. Quando você exerce isso. A gente não tem essa palavra. E a gente usa crer. E está tudo bem. Mas eu queria que você se lembrasse que aqui é fé. É ter fé. É exercer a tua fé. Então Jesus fala, arrependam-se e tenham fé. Ajam com fé. Fé, como se fosse, né? Tenham fé. Bom, essa é a palavra mais usada no Novo Testamento quando a gente está falando de conversão. Fé. Pistes, essa palavra aí. Tenham fé. Ajam com fé. Creiam, né? Como a gente traduz. Nós somos salvos porque nós cremos, porque nós temos fé na obra de Jesus. Qual que é o versículo talvez mais famoso da Bíblia? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, tenha fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem que tem a vida eterna e não perece? Aquele que crê, tem fé. Por isso eu lhes digo que vocês morrerão em seus pecados, se não crerem que eu sou, Jesus fala.
Se vocês não tiverem fé que eu sou quem eu estou falando que eu sou, vocês vão morrer em seus pecados. Hebreus vai falar, inclusive, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé, ela é central. Jesus fala, vocês têm que crer para ter a vida eterna. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão perecer. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E, hoje em dia, talvez a fé seja um conceito ainda mais difícil ou mais, assim, cinza de entender do que o próprio arrependimento. Quando eu falei que arrependimento vai além de um sentimento, e vai além de um remorso, ele tem a ver com uma mentalidade diferente. Fé, eu acho que mais ainda. Porque quando a gente fala em fé, o que vem na nossa cabeça? Várias coisas. Tem a ver com misticismo, é verdade, mas tem a ver também com esperança. Eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Tem a ver com força de vontade. Você tem que ter fé e ir lá e tentar uma energia positiva. A fé, ela é um conceito vasto na nossa sociedade, no nosso momento. E para nós sermos bem simples, eu queria definir fé assim. A fé bíblica é uma confiança absoluta em Deus. É isso. A fé é uma confiança absoluta em Deus. Em Deus. Em Deus. Não em nós, não nas nossas obras, não naquilo que a gente acha que é certo, na nossa inteligência, nas nossas prioridades. Porque se você gastar um tempo pensando, você vai ver sempre que nós falhamos com a nossa fé, sempre que a gente erra em não ter fé, é porque nós confiamos mais em nós mesmos, no fim das contas. Eu não confio absolutamente em Deus. Por isso, aquilo que Ele me falou, eu prefiro o que eu penso. Eu prefiro fazer desse jeito, eu priorizo isso, além do que Deus mandou priorizar. E no fim das contas, eu estou não confiando absolutamente em Deus. Todo tipo de desconfiança em Deus é falta de fé. Paulo vai dizer, concluímos, pois, que o ser humano é justificado, tornado perfeito, justo, pela fé. Pela fé, independente das obras da lei. Em Gálatas, Paulo vai dizer, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, pela tentativa dele de cumprir o Antigo Testamento, e sim mediante a fé, essa confiança absoluta em Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Em Efésios 2, Paulo também vai dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras humanas, para que ninguém se glorie. Jesus, ele estava falando aqui sobre, em João 6, sobre ter vida eterna. Como é que as pessoas poderiam ter vida eterna? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, e aí ele passa aquela noite, ele anda sobre as águas, é uma noite incrível. Na manhã seguinte eles vão lá, se encontram com Jesus, querem mais sobre Jesus, sobre os milagres, sobre o poder. Eles falam, como é que a gente tem a vida eterna? Como é que a gente alcança o reino de Deus? Jesus está nessa discussão aqui com as pessoas. E aí as pessoas falam assim, o que é que Deus quer que a gente faça? E aí Jesus responde, Ele quer que vocês creiam, tenham fé naquele que Ele enviou. Você percebe como tem a ver com confiar em Deus, crer em Deus, a despeito do que eu faço, a despeito do que eu acho, a despeito do que eu penso, do que eu quero, é ter fé em Deus. E aí, eu queria te perguntar, no que está baseada a sua salvação? Quando você pensa, eu sou salvo, eu tenho vida eterna, eu faço parte do povo de Deus, o que vem no teu coração, vai na tampa do teu coração, o que vem, não o que você diria, mas o que você acha de verdade, que está ancorada a tua salvação? Será que você tem fé somente em Jesus? Será que essa confiança absoluta em Jesus, no que Ele fez, você confia totalmente nele para garantir a tua salvação? Ou não? Ou você traz outros argumentos, traz coisas que você tem feito, a tua própria dificuldade, os teus próprios acertos. Presta bem atenção nessa frase que eu vou te falar agora. Confiar somente em Deus, é o maior ato de adoração que você pode fazer a Deus. Porque o inverso também é verdade. Qual foi o problema de Adão e Eva? Eles não confiaram em Deus. Deus falou, eles falaram, eu sei mais.
Ou a serpente sabe mais. E eu quero outro. Eu não tenho fé que o que tu falou é verdade, é suficiente. Nosso maior ato de adoração para Deus é confiarmos nele. Isso vai custar tudo para você. Toda a tua vida. Vai ser a coisa mais difícil que você vai fazer. Isso vai envolver ter fé, vai envolver obediência, vai envolver ter esperança, vai envolver crer na palavra de Deus, vai envolver descansar, se alegrar quando você não consegue, acha que não deveria. Paulo vai dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, difícil, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabendo isso, que nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. A fé é uma fé que destrói quem nós somos. Confiar em Deus faz com que nós matemos a nossa carne, o nosso pecado. Tiago, inclusive, vai falar: se a tua fé não tem obras, ela não demonstra nada, a tua fé é morta. Você acha que tem fé, mas você não tem. Porque uma fé que confia 100% em Deus, produz frutos, produz obras. Quando a gente olha todos os exemplos da Bíblia, na galeria da fé, como a gente fala, Hebreus 11, fala vários heróis da fé, pessoas que tiveram muita fé. Todas as pessoas demonstraram a fé de alguma maneira. A fé, ela vem com alguma produção. As pessoas fizeram algo que testificasse essa fé. Em Tito, Paulo vai falar um texto, Tito 3. Ele diz assim: pois nós, acho que é um texto que resume bem isso. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. E aqui para mim é disso que eu fui salvo lá aos 6, 8 anos de idade. Eu fui salvo porque a Bíblia diz que é isso que é uma pessoa sem Jesus. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lembra o Espírito que nos dá uma vida nova, que nos faz nascer de novo, que Jesus falou, quem não é nascido de novo do Espírito? Ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você fale, Paulo está falando com um jovem pastor aqui, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Prega isso aqui, Paulo está falando. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. A fé, prega a fé, Paulo está dizendo para esse pastor, prega a fé, porque se as pessoas viverem isso aqui, essa palavra vai fazer com que elas desempenhem boas obras, poderosamente. Como a fé de Jesus tem levado você a obedecer? O que você tem feito com a tua fé? Essa fé que é dom de Deus, você não ganhou, você não conquistou essa fé, ela é dom de Deus, você foi feito de novo, nascido de novo, mas o que essa fé tem gerado em você? Será que ela é morta? O que falta ainda na tua vida para você obedecer a Jesus? Bom, por fim, voltando no texto de Marcos, Jesus diz: arrependam-se, e a gente já percebeu o que é essa mudança de mentalidade, creiam, ou seja, tenham fé no Evangelho. Arrependam-se e tenham fé no Evangelho. O arrependimento e a fé, eles são essenciais para alguém ser convertido, salvo, alcançar a vida eterna. O que alguém precisa? O que Jesus está falando, para alguém ser salvo, alcançar a vida eterna, ter o reino de Deus, ser convertido, você precisa se arrepender e ter fé, crer.
Essas são respostas à pregação do Evangelho. Nós nos arrependemos e cremos, temos fé, quando o Evangelho é apresentado na nossa frente. Nós não acordamos um dia e nos arrependemos, ou hoje eu vou ter fé. Não é assim que funciona. Mas é quando o Evangelho é apresentado, quando esse caminho da salvação passa por você, e o Evangelho é apresentado para você, nesse momento, a tua resposta, sendo o arrependimento, sendo a fé, garante a vida para você, garante a vida eterna. Mas a pergunta básica talvez seja: o que é o Evangelho? Tudo bem, eu entendi que quando eu sou apresentado o Evangelho, eu preciso me arrepender, eu preciso ter fé, mas no quê? Paulo vai falar: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, por meio do Evangelho, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que eu também recebi. O quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Evangelho, que é uma palavra também que só está em grego traduzido, o que significa evangelho? Significa boa notícia, novidade, uma coisa nova que aconteceu. Evangelho é essa boa notícia: Deus salva. Deus salva. A salvação de Deus chegou. Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele recebe a punição pelos nossos pecados. A punição justa pelos nossos pecados e garante o perdão. Quando ele morre na cruz, ele recebe a punição pelos nossos pecados. Quando ele ressuscita dessa morte, ele garante para nós a vida eterna. Deus, 1 Tessalonicenses, Paulo fala: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele. Tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, estamos em Cristo. Vocês se converteram a Deus, Paulo fala, para servir o Deus vivo e verdadeiro, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O Evangelho é crermos que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida nova e voltará. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova, essa é a notícia, que em algum momento no caminho da salvação passa por nós e nos é confrontada. Isso aconteceu. E como nós reagimos a isso? A salvação, ela só acontece àqueles que pela fé se arrependem e creem nesse Evangelho. A Bíblia é muito clara sobre isso. Romanos, Paulo vai falar: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É do que crê que é garantida a salvação. Se com a boca de vocês confessarem que Jesus é Senhor e em seu coração crerem que Deus o ressuscitou dentre os mortos, assim vocês serão salvos. Você tem fé nesse Evangelho? Fé é confiança absoluta em Deus, tá? Não estou pedindo para você, se você acredita nisso, vai além. Mas é se sua vida toda depende disso. Se você confia absolutamente nisso. Jesus mesmo, quando ele olha para o ministério dele, ele vai dizer: assim está escrito, Lucas 24, isso. Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Você tem compartilhado com alguém isso, inclusive? Você tem falado, se você deposita toda a tua confiança nisso, você tem compartilhado esse mesmo Evangelho com alguém? Eu gosto muito dessa discussão que eu estava falando lá, quando Jesus estava, depois de ter multiplicado os pães e peixes, depois de ter andado sobre as águas, ele se encontra com a multidão quer saber mais como ser boa, ser perto de Deus, e aí Jesus fala:
o que Deus quer que vocês façam é só uma coisa: creiam em mim. E aí eles começam a falar: não, mas isso é muito difícil e tal, e tem toda uma discussão. Isso é João 6, muito boa. Em algum momento eles se afastam de Jesus e se dispersam, e aí Jesus fala: e vocês, os 12 que estão aí, também vão se afastar? Vocês também vão fugir? E aí Pedro, ele fala: para onde iremos, Jesus, se só tu tem as palavras de vida eterna? O Evangelho, queridos, isso tudo, essa conversão, esse arrependimento, crer nisso, não é um momento, não é uma coisa que eu prego aqui para você entender e falar: ah, não, entendi, quando eu precisar explicar para alguém. Não é uma coisa que você viveu lá atrás, quando você se arrependeu, ou hoje aqui, se você está entendendo isso pela primeira vez. Não é: ah, essa é a conversão, entendi o Evangelho, isso aqui é tudo para você. O Evangelho é o que nos salva, é o poder de Deus para nos salvar. O Evangelho não é uma coisa que nós cremos um dia e agora nós precisamos aprender outras coisas para viver a vida e como sermos cristãos. Não, o Evangelho é o que você precisa se lembrar diariamente, acordar e pregar para você, para ver se você tem fé de fato nisso. Eu creio nisso. Será que eu vou enfrentar o dia de hoje confiando, tendo fé absoluta, que Deus morreu em meu lugar, que eu fui salvo dos meus pecados pela obra de Jesus na cruz, que a minha vida está apontando para a ressurreição? Você tem que viver todos os dias nesse Evangelho. Nós nunca iremos superar o conceito de Evangelho. Não, eu entendi o Evangelho, eu entendi o que tem depois. Não, pastor, ótimo, o Evangelho está show, agora vamos o quê? Escatologia, vamos... Não, você nunca vai superar o Evangelho. Nós precisamos pregar todo dia para nós mesmos o Evangelho de Deus. Quantas vezes, quantas manhãs no banheiro, é o meu lugar de devocional, muito é o banheiro, porque eu me isolo das crianças, né, de todo mundo. Eu vou para o banheiro e estou chorando lá, ajoelhado, pensando em quem eu sou, em quem Deus me fez e o que Ele espera que eu seja. Eu acordo e vou viver aquele dia pensando: eu sou mau, eu sou pecador, a minha mente é quebrada, é ruim. Mas graças a Deus, porque Ele me alcançou e Ele mudou a minha mente. E o que eu vou fazer hoje por causa disso? Como que eu vou ser alguém que confia, que tem fé no Evangelho de Jesus e demonstrar isso com as minhas obras hoje? Às vezes, querido, na vida cristã, só sobra o Evangelho. A gente vai vivendo a vida religiosa, vai vivendo as coisas, e vive, e quer saber como melhorar nisso, melhorar aquilo, entender um conceito bíblico aqui, aquilo, mas às vezes aperta. A dor faz muito isso, a solidão faz muito isso, o medo faz muito isso. Como C.S. Lewis fala, o megafone de Deus, né? As coisas difíceis às vezes amplificam a voz de Deus falando: ei, é o Evangelho. Às vezes só sobra o Evangelho, a fé na obra de Jesus. Talvez você é uma daquelas pessoas que está comendo pão multiplicado, algo incrível. Sim, o que mais eu faço, Deus? Creia em mim, Jesus está falando. Confia em mim, é só isso, é só isso. O que eu fiz é suficiente. Quando foi a última vez que você pregou para si mesmo, sozinho, o Evangelho? Foi lá, entrou num lugar, no quarto, no carro, fechou a porta. Cara, eu preciso pregar, eu preciso abrir esse texto, eu preciso pregar para mim isso aqui. Quem precisa sou eu disso. Eu preciso aprender de novo a obra da cruz. A obra da cruz, ela importa no teu dia a dia. Queridos, desde Adão, o primeiro homem, passando Noé, Abraão, todos os homens da Bíblia, Jonas, que a gente viu aqui, todos os homens que foram passando, até Jesus, até nós, até a mim, até a você, a salvação pertence ao Senhor. É o que Jonas fala na oração dele, lembra? A salvação pertence ao Senhor. O nome de Jesus, você sabe o que significa o nome de Jesus? Deus salva, é Deus quem salva, Yahvé salva. O próprio nome de Jesus significa isso. Pela graça do Pai, nós somos alcançados, nós nascemos de novo. Como o versículo fala, pela sua bondade nós nos arrependemos. Do Espírito Santo nós recebemos o dom da fé. Nós cremos por causa da obra do Espírito Santo. Nós confiamos por causa da obra do Espírito Santo. Reconhecemos o nosso pecado, Ele que nos faz
nos convence do nosso pecado, e pela obra de Cristo nós fomos perdoados, purificados, recebemos o perdão e a vida eterna. É Deus quem faz a obra em nós, a salvação pertence ao Senhor. E essa verdade do Evangelho, ela define as nossas vidas, totalmente, transforma as nossas vidas, agora e na eternidade. Que a gente não se esqueça das primeiras palavras de Jesus: arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Deus, eu te agradeço porque a gente pode olhar para a Tua Palavra e ser confrontado, Deus, com a verdade de que o Senhor salva. Quando nós olhamos para a Tua Palavra, olhamos para a história, esse caminho de salvação que vem vindo, nós somos confrontados com a verdade de que o Senhor salva. O Senhor está alcançando pessoas ao longo da história, e nós somos confrontados por esse caminho. Uma hora ele chega até nós. Como nós temos reagido? Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me alcançou. Te agradeço porque lá aos 6, 8 anos de idade, o Senhor me livrou de uma vida suja, de crime, de maldade, de destruição, de roubo. O Senhor me tirou de um lugar de trevas e me colocou num lugar de luz, Deus. Obrigado. Obrigado porque o Espírito Santo tem gerado essa fé no meu coração. Obrigado porque Cristo é aquele que tomou sobre si os meus pecados, a punição dos meus pecados. Essa é a verdade do Evangelho que eu quero pregar todos os dias para mim, para os meus filhos, para a nossa igreja. Minha oração, Deus, é para que, mais uma vez, Tu haja, Tu faça a obra, Deus. Depois de tudo isso que vimos aqui, o confronto, o desafio, ele é óbvio. A pergunta que fica para nós é: nós já nos arrependemos e cremos verdadeiramente nesse Evangelho? Essa pergunta ela vai ficar ecoando nas nossas mentes, no nosso coração. Você já creu e se arrependeu de verdade? Você tem pregado esse Evangelho para você mesmo? Esse é o confronto. Esse é o caminho da salvação passando por nós. Deus, agora a minha oração é que o Senhor gere em nós essa fé, gere em nós esse arrependimento, Deus. Para que a nossa resposta, Deus, possa ser sim. Te amo, Deus. Eu abandono o meu pecado, eu confio em Ti. A minha salvação depende do Senhor. Eu estou convicto que é por causa do que o Senhor fez que eu fui alcançado.